Bom, gente, o programa Gestão Aérea no ar, como sempre, levando conhecimento e informação de uma maneira simples e eficaz para que possamos, de alguma forma, contribuir com o crescimento profissional, corporativo, enfim, empreendedor de todos vocês. Vamos inovar mantendo aqui um quadro importantíssimo, que é um quadro de esclarecimento jurídico. Temos aqui o prazer, de ter conosco o Dr. Hamilton Malheiros, juiz do trabalho, que vai, a partir de hoje, em alguns programas, estar trazendo aqui alguns esclarecimentos para que evitemos aí de problemas maiores com a justiça, né, doutor? É um prazer muito grande, Luciano, estar aqui. É um programa muito interessante, muito importante para a classe empresarial, principalmente para o pequeno, o médio empresário, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela pode trazer dores de cabeça para o pequeno e médio empresário se ele não estiver bem assistido em eventuais ações trabalhistas. Assim como a gente tem pequenas ações envolvendo valores, às vezes até pequenos, que comprometeria as finanças de uma pequena empresa, mas a gente também tem na Justiça do Trabalho ações de uma importância muito grande e que, se o empresário não der a devida importância, essas ações podem se transformar no futuro em uma grande dor de cabeça. Então, eu aconselho, para a gente iniciar essa conversa bastante importante, que o empresário sempre procure se atualizar, saber o que está acontecendo na área trabalhista, assim como também tem que se preocupar na área tributária, na área previdenciária, contábil, mas também tem que se preocupar, procurar saber se o seu advogado, se o seu contador está atualizado na legislação trabalhista, para evitar futuras demandas que podem trazer problemas para ele. Já são dicas importantes, né, doutor Hamilton? Agora, quais são as principais questões levadas à Justiça do Trabalho, por exemplo, que envolvem empresários? Luciano, a gente tem desde pequenas questões, é o caso de um simples aviso prévio que o empregador não concedeu, ou então o empregado acredita que não recebeu, que são questões de pouca monta, mas temos também questões de suma importância, como, por exemplo, o acidente de trabalho, que nenhum empresário, mesmo trabalhando na atividade, mesmo em serviços, não na área industrial, pode estar sujeito a um acidente, e esse acidente pode trazer consequências financeiras para o empresário. Então, temos também, além do acidente de trabalho, nós temos também hoje, é muito comum, ação de indenização por danos morais, por assédio moral e por outras questões envolvendo a dignidade e a personalidade do empregado. Então, o empregador deve tomar muito cuidado com essas questões envolvendo a gerência de pessoas. Qual delas pode causar maior preocupação para o empregador? Olha, Luciano, eu vejo hoje está tendo muito na Justiça do Trabalho, principalmente a partir de 2004, quando houve uma reforma na Constituição. Então, ações que ficavam na Justiça Comum passaram para a Justiça do Trabalho a partir de 2004. E uma dessas ações realmente é o acidente de trabalho. Para mim, é uma das causas que mais tem preocupado o empresário. Outra questão também é a questão da sucessão trabalhista. Eu acho uma questão extremamente preocupante. O pequeno empresário adquire um estabelecimento que estava lá fechado e ele não sabe, ou que estava até funcionando também, e ele fala: pronto, estou comprando, não tenho mais qualquer responsabilidade com o que aconteceu nesse estabelecimento, com os empregados que saíram e com seu passivo trabalhista. De repente, ele se vê numa situação extremamente difícil, porque não sabia que aquela empresa estava com passivo trabalhista grande, ou deixou de pagar os direitos trabalhistas dos empregados, e ele vai ter que assumir. Então, isso é muito comum na Justiça do Trabalho. Aí eu aconselho todo empresário, vai adquirir um estabelecimento, procure saber, está fechado, procure saber quantos empregados havia naquele estabelecimento, procure saber se o empregador fez o acerto rescisório com aqueles empregados, porque, com certeza, se ele for permanecer no mesmo ramo,
ele vai acabar tendo que assumir esse passivo trabalhista. É verdade, doutor Hamilton. Agora, gente, tem se falado muito sobre assédio moral. Aí eu pergunto ao doutor Hamilton, o que vem a ser, na verdade, o assédio moral, né, no local de trabalho, enfim, e quais as consequências também? Bem, essa questão, a partir de 1990, com uma francesa que começou a escrever muito bem, Maria Irigoyen, sobre assédio moral, e de repente, de uns 3, 4 anos para cá, é muito comum na Justiça do Trabalho questões envolvendo assédio moral. O assédio moral, em síntese, é o seguinte: é o empregador deixar o empregado em situação constrangedora, é uma pressão desproporcional, é uma exigência desproporcional que chega a tal ponto que o empregado começa a ter problemas psicológicos por causa daquela situação. E há também, deve-se tomar muito cuidado o empregador com a gerência, com a chefia, para ver a forma de tratamento que está tendo com o subordinado. Então ele deve tomar muito cuidado, não deixe a direção da empresa apenas com o chefe, apenas com o gerente, apenas com o diretor. Procure saber como que está sendo esse tratamento com esse subordinado, se está sendo respeitoso, se está sendo digno, porque essa questão pode ser levada à Justiça do Trabalho. Então, de repente, o pequeno empresário, o médio, se ver condenado aí a pagar 5, 10, 20 mil de indenização por danos morais por causa de um tratamento inconveniente que o seu gerente tem com seus subordinados. E isso pode, inclusive, gerar outras causas, porque o empregado está lá ou fala: olha, se o meu colega recebeu, ajuizou a ação, é porque eu também tenho direito. Então, isso pode ser um precedente difícil do empresário resolver na justiça. Então, o que a gente aconselha é o seguinte: procure saber se o ambiente de trabalho está o mais saudável possível. Metas, por exemplo, cobre metas dos empregados sem ameaçá-lo de perder o emprego, sem fazer outros tipos de ameaças que o empregado possa se sentir constrangido com essa situação. Então, são questões que antigamente não eram discutidas. A gente tem aquele empresário de antigamente, linha dura, né, que era muito comum e que não era discutido na justiça. Hoje não, o empregado está consciente disso, os advogados trabalhistas estão conscientes disso, então o empresário tem que tomar maior cuidado com esse ambiente interno dentro da empresa. Ok. Agora, para quem tem prestadora de serviços, uma pergunta importante, doutor Hamilton. Se por algum motivo um colaborador da empresa, prestadora de serviço, sofreu um acidente, o empresário ele é responsável? Olha, Luciano, não só no acidente, mas com relação a todos os direitos trabalhistas. Então, é muito comum a empresa utilizar a empresa terceirizada para faxina, para vigilância. Isso é muito comum. Aí o que acontece? Ela tem que fiscalizar se essa empresa prestadora de serviço está cumprindo com a legislação trabalhista. Porque se ela não estiver cumprindo, o empregado pode acionar não só essa empresa prestadora de serviços, como também a tomadora, que no caso é a empresa que contratou. Eu posso citar um exemplo, a gente tem diariamente essas questões na Justiça do Trabalho. Eu posso citar um exemplo recente, sem citar nome, obviamente, mas já foi julgado esse caso, em que eu analisei uma loja famosa aqui de Maceió, uma empresa terceirizada, havia lá os faxineiros, e um dos faxineiros subiu no terraço, foi arremessar algumas peças de alumínio ou de ferro, não sei, para uma carroça que estava na rua. E o que acontece? Uma dessas peças atingiu a linha de alta tensão e veio a falecer esse empregado. Quer dizer, não tomaram cuidado, não se preocuparam com que forma que esse empregado estava arremessando essas peças para a rua. O que acontece? Não só a empresa terceirizada
que é uma empresa pequena, que não tem muita condição financeira, mas como a própria loja que contratou essa empresa terceirizada, foram condenadas. A legislação determina isso e eu condenei porque a legislação determina em um valor altíssimo, que inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, parece que a empresa terceirizada até chegou a fechar por causa dessa ação trabalhista. Então, todo cuidado é pouco. Empresa terceirizada, contratou, você tem uma pequena empresa, uma média empresa, chamou, contratou, deve-se analisar, fiscalizar se essa empresa está cumprindo com as obrigações trabalhistas dos empregados, porque mais cedo ou mais tarde a empresa pode ser responsável por esses débitos. Correr o risco, né? Correr o risco. O empresário, ele pode ter, por exemplo, suas contas bloqueadas de banco, enfim, por alguma ação trabalhista, no caso, um exemplo que a gente deu agora há pouco, né? O Dr. Milton deu, mas ele pode ter sua conta bloqueada. Olha, Luciano, hoje a Justiça brasileira, não só a Justiça do Trabalho, principalmente a Justiça do Trabalho, ela dispõe de uma tecnologia e convênios com o Banco Central, convênios com o Detran, Denatran, e também, e parece-me que proximamente a gente vai ter convênio, inclusive com cartório de imóveis. Então, hoje, se há uma execução trabalhista, a gente de imediato, a gente bloqueia a conta, consegue localizar onde que estiver as contas dos empresários. Então, a Justiça do Trabalho é muito ágil e dispõe de tecnologia para fazer esses bloqueios. A lei determina isso. Então, o que eu aconselho é o seguinte ao empresário: tente conciliar, tente. Então, hoje a palavra é concilie. Se tem uma demanda e há dúvida se está errado ou está certo, faça o máximo para conciliar, para evitar todas essas dificuldades que ele pode ter no futuro com o processo trabalhista. É verdade, tá vendo, gente? Ficar atento. Eu vou fazer uma pergunta que agora vai valer para as duas partes, tanto o empregador como o empregado. Quanto tempo um colaborador que saiu da empresa ele pode acionar aquela determinada empresa na justiça? Luciano, você está falando de um instituto que nós temos na justiça, no direito, que chama-se prescrição. Prescrição é a perda do direito de ação, ou seja, se o empregado saiu e ele ficou inerte, não ajuizou, não procurou os seus direitos trabalhistas, então ele vai perder esse direito, não pode mais ajuizar a ação, se esse período for decorrido. Então, no caso dos direitos trabalhistas, saiu da empresa, tem 2 anos para ajuizar a ação. Então, o empresário, ele só vai, que é o público, né, do seu programa, só vai ficar livre de uma demanda trabalhista após 2 anos que o empregado saiu. Agora, isso a gente chama de prescrição total, ou seja, depois de 2 anos, não pode mais requerer nada. Agora, antes desses 2 anos, espero que os assinantes compreendam, antes desses 2 anos, o empregado saiu, trabalhou 20 anos na empresa, saiu hoje. Então, ele deixou de receber, por exemplo, horas extras durante 20 anos. Ele pode amanhã, saiu hoje, e ajuizar a ação e pedir esses 20 anos? Não. Ele só pode pedir os últimos 5 anos. Então, qualquer direito trabalhista, ele só pode ser procurado na justiça se aconteceu a lesão há menos de 5 anos. E mesmo assim, quando o empregado saiu, ele tem que ajuizar a ação, daí no máximo 2 anos. Se ele ajuizou depois, o juiz vai falar, está prescrita a ação, não vou analisar o caso, perdeu o processo. Então, em síntese, de uma forma simples, é isso. Você tem 2 anos, o empregado tem 2 anos para ajuizar a ação, pedindo os últimos 5 anos que ele trabalhou na empresa. Essa é uma regra geral do direito trabalhista. E agora vai uma curiosidade minha também, e eu não sei se, acredito que de alguns dos nossos telespectadores. Eu, como empresário, o meu colaborador, um colaborador muito bem quisto, mas enfim, se desligou da empresa. Eu digo isso que eu já vi alguns exemplos e preferiram caminhar para esse lado, para evitar problemas no período de 2 anos. Não seria melhor que o acordo fosse já diretamente feito na justiça para evitar um futuro desconforto? Olha, Luciano, isso aí a gente chama de
amarradinho, sabe? A justiça ela foi feita para a lide. Se não há lide, não se pode procurar a justiça. O advogado, inclusive, pode ser penalizado. A OAB, inclusive, o advogado estaria ferindo o Código de Ética se ele mandar o empregado diretamente na justiça. Então, isso aí é ilegal fazer acerto rescisório na justiça. O acerto rescisório deve ser feito no sindicato. E se tiver alguma controvérsia, aí sim o empregado procura o seu advogado e vai na justiça. Eu não aconselho as partes a utilizar a Justiça do Trabalho para homologar o acerto rescisório, porque a instituição definida por lei é o sindicato. Eu digo porque alguns colaboradores, às vezes eles recebem, mas no futuro acabam agindo de má fé, por alguma necessidade de saúde, de algum parentesco dele mesmo, requerer aquele dinheiro, né, como forma de autoajuda mesmo. Acontece também, Luciano, eu vejo o seguinte, a fraude, inclusive o empregador pode responder processo criminal na Justiça Federal. Então, eu não aconselho a fazer isso em hipótese nenhuma, que fazem uma simulação de uma rescisão de contrato só para o empregado receber o seguro-desemprego. Aí fica 6 meses sem carteira assinada, mas o empregado trabalhando normalmente na empresa. Isso aí é crime, é uma simulação, e eu não aconselho empregador nenhum a fazer isso, porque ele pode responder um processo criminal. Eu sei que é comum, mas não faça isso. Para ajudar o empregado, não faça isso. Essa pergunta agora a gente vai justamente para quem tem seu estabelecimento, e a maioria deles eu acredito que funcione hoje assim, se não a maioria, mas boa parte, por um controle realmente de produto ou de produção de trabalho, filmar seus colaboradores. É correto? Pode ser feito? Luciano, deve-se partir... Pode, né? Se deve ser feito, na verdade. Olha, o seguinte, o empregador, ele tem a gerência das suas atividades, o poder de comando de suas atividades. Ele pode filmar um ambiente interno da empresa. Agora, tem que tomar muito cuidado a partir do momento que ele passa a investir, a adentrar na intimidade do empregado. Eu já vi empregador que, preocupado com o desaparecimento e extravio de mercadorias pequenas, colocou câmeras no banheiro. Quer dizer, isso aí já está ferindo a dignidade do empregado e com certeza esse empregado futuramente, se ele for instruído, vai procurar a Justiça do Trabalho e entrar com ação de indenização contra o empresário. O que se aconselha é filmar exatamente apenas o necessário, não partir aí, fica aí uma zona gris, cinzenta, quer dizer, até onde ele pode filmar, até onde que não pode, vai depender muito de cada ambiente de trabalho, essa filmagem. Por exemplo, se filmar num ambiente de reunião dos empregados, por exemplo, uma sala privativa, uma cozinha onde os empregados estão conversando ali, reunidos de forma aleatória, que não está envolvida com o ambiente de trabalho. É meio arriscado se aquilo ali não está ferindo a intimidade dos empregados. Então é uma zona gris. Eu digo o seguinte, filme apenas aquilo estritamente necessário. Agora, com relação à revista corporal, como regra, a revista abusiva, o que seria aquela revista corporal abusiva? É exatamente aquela que está fazendo a revista e começa, inclusive, a tocar nas partes íntimas do revistado. Tem muita discussão na Justiça do Trabalho, tem muita discussão. Até a simples revista corporal, há juízes que entendem que há condenação, que não pode ser feita. Há uma situação também, por exemplo, quem é empresário do ramo de farmácia. É uma situação extremamente complicada, porque você tem remédios pequenos, de preços altíssimos, e os chamados psicotrópicos. Os psicotrópicos, por exemplo, Luciano, há toda uma regulamentação, há todo um controle por parte do governo federal, do Ministério da Saúde,
que o pequeno empresário, quem é do ramo de farmácia sabe disso, tem que tomar o máximo cuidado com esses remédios, porque são drogas pesadíssimas. Quer dizer, e aí eu pergunto, e a revista corporal dos empregados da farmácia que trabalham, que estão manuseando lá no depósito, na própria farmácia, esses remédios, inclusive os psicotrópicos? Pode ou não fazer a revista corporal? Eu já decidi e decido, sempre decidi, que nesta situação pode fazer a revista corporal completa, porque esses remédios, eles são controlados pelo Ministério da Saúde. Então, o empresário tem que justificar a quantidade de remédio para onde que foram aqueles remédios. Mas não é nesta questão da revista, os juízes estão muito divididos. Mesmo a revista simples, uma revista com relação aos psicotrópicos e outros tipos de revista, está muito dividido. Há juiz que condena e juiz que não condena. Então você vê uma empresa que revista todo mundo, por exemplo, a empresa de supermercado, que revista todo o empregado, que depois do expediente ele vai para uma determinada sala, as mulheres revistam mulheres e homens revistam homens. Além da filmagem. Além da filmagem. Então, o que acontece? A justiça ainda não chegou num denominador comum sobre a questão da revista. O que eu aconselho, para evitar dor de cabeça para o pequeno, médio empresário, tentar evitar a revista corporal, até que tenha uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho clara sobre essa matéria, falar o que pode e o que não pode. Nós ainda estamos sem parâmetros ainda. Então é um risco. Você imagina um pequeno empresário lá, todo dia faz a revista, às vezes até de forma respeitosa, a revista corporal, e de repente ele é condenado numa ação trabalhista de um empregado a pagar uma indenização 5, 10 ou 15 mil, alguma coisa assim ou mais, e aí isso pode abrir um precedente na empresa. O preocupante dessas situações é exatamente o precedente, porque passou um boi, passa uma boiada. Então, pode ser condenado em uma ação e os outros podem achar que aquilo já é um direito líquido e certo, e no futuro esse empresário pode ter dor de cabeça. Então, é evitar, na minha opinião, por enquanto, as revistas corporais, porque há juízes que entendem que elas ferem a dignidade do empregado. Verdade. Entrando um pouquinho na condição, na questão salarial. É feito um acordo, então o colaborador começa a fazer parte da empresa. É correto, é justo, ou seja, é possível que depois o empresário ele possa mexer nesse salário para menor, diminuir o salário do colaborador? Luciano, como regra geral, apenas através do sindicato, com a concordância do sindicato, poderia haver esta redução em uma situação excepcional. Como regra, não. Inclusive, eu me lembro perfeitamente de um caso, antes de eu ser juiz, eu advogava lá em Minas Gerais, e eu lembro perfeito, para exemplificar como que a legislação trabalhista, na verdade, eu acho que ela deveria ser modificada nesse sentido, porque às vezes ela não dá uma saída boa para o empresário e para o empregado. Então, eu vou citar esse exemplo que eu analisei quando eu era advogado lá em Minas Gerais. Apareceram no meu escritório um dono de um sítio, proprietário de um sítio e um empregado. E eles me contaram a seguinte história: olha, quando o empresário, o dono do sítio, me contou, quando eu contratei o empregado, eu combinei, vou lhe pagar 2 salários mínimos. E aí o empregado concordou, maravilha, estava tudo correndo bem. Com o passar do tempo, o empresário, o empregador viu que não tinha condição de pagar 2 salários mínimos, que só havia condição de pagar apenas 1 salário mínimo.
E o empregado reconheceu essa situação, reconheceu, falou, não, realmente, na época que ele falou que ia me pagar os 2 salários mínimos, que me pagou, eu falei que ele não tinha condição. Então eu concordo, sim, eu concordo. Pode diminuir meu salário para um salário mínimo. O que acontece? Não pode ser feito. O empresário não pode diminuir o salário do empregado. E nesta situação, não resta outra solução, mesmo prejudicando os 2 lados, não, a lei não dá outra alternativa a não ser rescindir o contrato de trabalho do empregado e contratar um outro empregado, que nem pode rescindir e daí a um mês contratar de novo o mesmo empregado ganhando um salário menor. A lei não permite isso. Então eu acho que nesse ponto, a legislação trabalhista deveria ser alterada para dar maior flexibilidade nessas situações extremas que você pode diminuir o salário sem depender da concordância e da burocracia e de outras coisas do sindicato. Então, a situação comum, esse exemplo que eu dei é típico disso. Infelizmente, eu acredito que a legislação deveria ser mais flexível nesta questão da alteração salarial. Há determinados casos, por exemplo, de professores, em que é um exemplo, em que se permite a redução de salário, mas com a consequente redução da carga. Mas isso é porque a profissão deles, geralmente, já há naturalmente uma flexibilidade de carga de trabalho. Por isso que permite-se nessas situações específicas. Deixa eu fazer uma pergunta também importante aqui. Eu acredito que no decorrer do nosso diálogo nós entramos um pouco nela, mas vamos aprofundar um pouquinho. Doutora Milton, é importante conciliar na Justiça do Trabalho? É de suma importância, é de suma importância. O que a gente vê, eu sou, por natureza, extremamente conciliador. Então, eu tenho uma paixão pela conciliação. Eu consigo, sem falsa modéstia, conciliar o inconciliável, porque eu sei, eu estou lá com os processos de execução e que eu me lembro perfeitamente que quando eu tentei conciliar, as 2 partes poderiam ter saído com um número que agradaria as 2 partes. O que se vê hoje é uma execução enorme, em que o pequeno empresário, o médio, não tem condição de pagar, porque ele não esperava que a condenação fosse daquele tamanho. Então, e tem os juros legais também que são altos. Eu sempre digo o seguinte, é melhor você saber o tamanho do abacaxi que você está para descascar do que não saber o que vem desse cesto de abacaxi daí a algum tempo. Então, geralmente, o empresário ou o próprio empregado, um dos dois, não fica satisfeito com a sentença. Um dos dois não fica. Então, a pior coisa que eu acho que existe para o processo é a sentença. Eu não me sinto bem, não tenho prazer de sentenciar no processo. Eu tenho prazer, sim, de conciliar. E eu aconselho, conciliem, mesmo se está abaixo da sua expectativa, mesmo você fala, mas eu não devo, mas às vezes, sob o seu ponto de vista, às vezes a lei tem algum detalhe, às vezes o seu contador não fez alguma coisa direito lá na hora, e pode ter, então concilie. É melhor você ter esse prejuízo do que você ficar sem saber o que pode sair daquele processo trabalhista. Bom, nós do programa Gestão Aérea, assim como também todos os nossos telespectadores, podemos aprender muito. Sem dúvida nenhuma, um privilégio muito grande para nós como produto que acaba levando conhecimento para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, o médio, enfim, todos os profissionais de todas as áreas, ter o senhor aqui no programa conosco. Já fazendo um convite para outros programas também, com outros esclarecimentos, se assim for possível do senhor, já faço o convite aqui de público ao senhor para participar de outros. Eu agradeço muito, Luciano, estou à disposição. Eu acho muito interessante esse diálogo do juiz com a sociedade, uma linguagem que possa ser entendida para os empresários, até por questão de prevenção, né? Evitar ter todo esse litígio, que litígio não é bom para ninguém. O empresário ele tem que se preocupar com a sua atividade econômica e não com o litígio judicial. Então, o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição
de todos os assinantes e sempre estarei aqui. Então acabamos de fechar a parceria, concorda? Ah, com certeza. O juiz aqui bateu o martelo, tá tudo certo. Gente, até o próximo programa também. Lembrando que nós vamos sempre estar informando a próxima vinda aqui do Dr. Hamilton. Vocês estarão cientes. Podem também enviar dúvidas, né, questionamentos para o e-mail do programa, participe@programagestãol.com.br, está aqui embaixo. E o Dr. Hamilton, na medida do possível, aqui no programa vai também responder a esses questionamentos. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor por participar do programa Gestão AL. Gente, até a próxima.